Você comprou uma casa, pagou durante anos e, mesmo assim, ainda devia. No papel, você estava mais perto de quitar. Na prática, parecia que nunca saía do lugar. E o mais estranho, milhões de brasileiros viveram exatamente a mesma história. Essa é a história que vamos contar. Algumas empresas não faliram, viraram fantasmas. O Brasil dos anos 60 crescia rápido, mas não acompanhava esse crescimento com estrutura. As cidades se expandiam de forma desordenada. Bairros surgiam sem planejamento. E no meio disso tudo, milhões de brasileiros enfrentavam o mesmo problema silencioso. Não tinham onde morar com estabilidade. O aluguel era a única opção para a maioria. Mudanças constantes, insegurança, a sensação de que nunca existiria um lugar definitivo. Foi nesse cenário que, em 1964, o governo federal criou o Banco Nacional da Habitação. A proposta parecia resolver tudo, um sistema que permitiria ao trabalhador comum comprar um imóvel, pagando ao longo do tempo, sem precisar de um valor alto de entrada, sem depender de herança ou poupança acumulada. Pela primeira vez, a casa própria parecia possível, não como sonho distante, mas como plano concreto, e isso mudou o comportamento de uma geração inteira. As pessoas começaram a se organizar financeiramente, a pensar no futuro, a assumir compromissos de longo prazo, porque não era só sobre adquirir um imóvel, era sobre estabilidade, sobre pertencimento, sobre construir uma vida em um lugar fixo. E havia algo ainda mais importante. Era um sistema ligado ao governo, oficial, estruturado, regulamentado. Transmitia confiança. E quando existe confiança, as dúvidas desaparecem. Poucos questionavam os contratos, menos ainda entendiam os detalhes. Mas isso não importava. O que importava era que, pela primeira vez, parecia haver um caminho, e milhões decidiram seguir por ele. O BNH não operava como um banco tradicional. Ele era o centro de um sistema maior, desenhado para funcionar em larga escala. Chamado de Sistema Financeiro da Habitação, esse modelo conectava instituições financeiras, construtoras e recursos públicos em uma única engrenagem. O financiamento não era direto. O banco atuava como organizador, enquanto outras instituições realizavam as operações com os compradores. O motor desse sistema era o FGTS. O dinheiro acumulado pelos trabalhadores ao longo do tempo alimentava o próprio mecanismo que financiava novos imóveis. Era uma estrutura circular. O trabalhador contribuía e esse mesmo recurso financiava a casa de outro trabalhador. Esse modelo permitiu uma expansão rápida. Conjuntos habitacionais surgiram em diversas cidades. Regiões inteiras foram planejadas para atender essa nova demanda. A construção civil ganhou força. O acesso à moradia parecia finalmente democratizado. E, durante um período, o sistema entregou resultados visíveis. As obras avançavam, os contratos eram assinados, as famílias ocupavam seus imóveis. Parecia funcionar. Mas havia uma variável central nesse sistema, que não era controlada pelo próprio modelo: a economia. E o Brasil daquele período convivia com um cenário instável, marcado por inflação crescente e mudanças constantes nos índices financeiros. Mesmo assim, o sistema continuava operando, porque enquanto as engrenagens estavam girando, tudo parecia sob controle. O problema é que estruturas complexas muitas vezes escondem riscos que só aparecem com o tempo. E, naquele momento, o tempo ainda estava do lado da promessa. Para quem vivia naquele período, a decisão de entrar no sistema não parecia arriscada, parecia necessária. Sem financiamento estruturado fora do BNH e com a compra à vista sendo inviável para a maioria, as alternativas eram praticamente inexistentes. O sistema se tornou o caminho padrão. Famílias inteiras organizaram seus documentos, procuraram instituições financeiras e deram início ao processo. Era um momento carregado de significado. Assinar aquele contrato não representava apenas um compromisso financeiro. Representava conquista, independência,
um passo definitivo na construção de uma vida mais estável. Mesmo sem compreender todos os termos, as pessoas avançavam. Os contratos eram extensos, as regras complexas, mas o contexto gerava confiança suficiente para que esses detalhes fossem ignorados. Havia uma percepção clara: aquilo funcionava. E quando algo funciona para muitos, passa a ser visto como seguro. O efeito coletivo reforçava a decisão individual. Se todos estavam entrando, não poderia dar errado. E assim, ao longo dos anos, milhões de brasileiros passaram a fazer parte desse sistema, com expectativas semelhantes: pagar ao longo do tempo e, ao final, conquistar o imóvel. Uma equação simples, mas que dependia de fatores que naquele momento não estavam sob controle de quem assinava. No início, o financiamento se encaixava na rotina. As parcelas eram pagas regularmente, o compromisso era mantido e a vida seguia. Com o passar dos anos, o financiamento deixava de ser novidade e se tornava parte do cotidiano, algo constante, algo que simplesmente existia. Mas o tempo não atua sozinho. Ele carrega consigo mudanças. E no Brasil da época, essas mudanças estavam diretamente ligadas à economia. A inflação começou a crescer de forma consistente, os preços deixaram de ser estáveis, e isso impactou diretamente os contratos. As parcelas passaram por ajustes, os valores começaram a variar. O que antes era previsível começou a exigir mais atenção. Ainda assim, a maioria continuava pagando, porque parar não era uma opção viável. O compromisso já havia sido assumido, e o custo de interromper seria ainda maior. Foi nesse ponto que o financiamento começou a mudar de significado, de um plano de conquista para uma obrigação constante. E mesmo sem perceber claramente, muitas famílias já estavam entrando em uma nova fase do processo. Uma fase em que o controle já não era tão evidente. Com a inflação em níveis elevados, os contratos começaram a apresentar efeitos inesperados. O modelo previa correções ao longo do tempo, mas essas correções, em um cenário econômico instável, passaram a gerar distorções. Mesmo pagando regularmente, o saldo devedor não diminuía na proporção esperada. Em alguns casos, aumentava. O comportamento da dívida passou a contrariar a lógica intuitiva. O esforço financeiro continuava, mas o resultado não aparecia. Isso gerou confusão e, com o tempo, desconfiança. As pessoas começaram a perceber que havia algo errado, mas não conseguiam identificar exatamente o que. Os contratos eram técnicos, as regras complexas, e o entendimento completo do sistema estava fora do alcance da maioria. Ainda assim, o impacto era sentido. O financiamento deixava de ser apenas uma responsabilidade e começava a se tornar uma fonte de incerteza, porque quando o esforço não gera progresso, o sistema deixa de ser percebido como justo. Com o avanço dos anos, o impacto do financiamento deixou de ser apenas financeiro. Ele passou a afetar a rotina, o planejamento, a percepção de futuro. Famílias continuavam pagando por longos períodos, e mesmo assim não tinham clareza sobre quando o compromisso realmente terminaria. Alguns contratos foram estendidos, outros passaram por renegociações. O tempo previsto já não era mais uma referência confiável, e isso gerava desgaste, não apenas no orçamento, mas no psicológico. O financiamento, que deveria representar estabilidade, passou a ser associado à continuidade de um compromisso sem fim claro. E quando um sistema perde previsibilidade, ele deixa de ser confortável, mesmo para quem conseguia manter os pagamentos em dia. Nos anos 80, a crise econômica se intensificou. A inflação atingiu níveis elevados, a instabilidade se tornou regra, e sistemas baseados em previsibilidade começaram a falhar. O BNH, como estrutura central desse modelo, passou a enfrentar dificuldades. Os problemas acumulados ao longo dos anos se tornaram evidentes. A sustentabilidade do sistema foi comprometida e, em 1986, o Banco Nacional da Habitação foi oficialmente extinto. Mas o encerramento da instituição não significou o fim dos contratos. Milhões de financiamentos ainda estavam ativos e continuaram existindo, mesmo sem o banco que os originou.
Com o fim do BNH, suas funções foram transferidas para a Caixa Econômica Federal. O sistema habitacional foi reorganizado, novas regras foram implementadas, novos modelos de financiamento surgiram. O objetivo era corrigir falhas e adaptar o sistema à nova realidade econômica. Hoje, o financiamento imobiliário continua existindo, mas com maior transparência, critérios mais definidos e mecanismos de controle mais claros. Ainda assim, muitas das bases estruturais foram herdadas daquele período. O uso do FGTS, os contratos de longo prazo, a ideia de parcelamento como acesso à moradia. O sistema evoluiu, mas a lógica inicial permaneceu. O BNH acabou nos anos 80. Mas, para muita gente, a história não terminou ali. Porque o contrato continuou, as parcelas continuaram e, em muitos casos, a sensação também. A sensação de que o tempo passou, mas a dívida não acompanhou. De que o esforço foi real, mas o resultado nem sempre foi justo. E talvez essa seja a parte mais difícil de aceitar. Não foi apenas um financiamento. Foi uma geração inteira que entrou acreditando e saiu aprendendo. Aprendendo que nem toda promessa é simples, que nem todo sistema é transparente e que, às vezes, o custo não está só no dinheiro. Está nos anos, nas escolhas, na vida que precisou se adaptar. Porque, no final, não era só uma casa. Era o tempo de uma vida inteira sendo pago aos poucos. E a pergunta que fica não é sobre o passado, é sobre o presente. Quantas dessas histórias ainda estão acontecendo com nomes diferentes e sistemas mais modernos? E é exatamente por isso que o Corporate Ghosts existe. Para trazer à tona aquilo que foi normalizado, para revisitar o que foi esquecido e para mostrar que por trás de grandes sistemas existem histórias que ainda não foram resolvidas. Se essa história te fez lembrar de alguém ou se você já viveu algo parecido, se inscreve no canal. Porque aqui a gente não conta só o que aconteceu, a gente revela o que ficou depois. E às vezes, o que ficou ainda está acontecendo. E se você está assistindo esse vídeo pela televisão, pega o celular agora e procura por Corporate Ghosts aqui no YouTube. Ou procure no seu histórico o último vídeo que assistiu. Assim, você pode se inscrever no canal e continuar descobrindo as histórias das empresas que marcaram gerações.